Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente boa, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Começa agora o nosso programa Minha Família é Assim. Todo domingo depois do terço, 6 horas, depois do terço, o nosso programa. Avise seus amigos, convide mais pessoas para ver. Queremos agradecer a sua audiência, para onde a gente passa, as pessoas falando, olha, estou vendo o seu programa. Gente do Brasil inteiro, graças a Deus, aumentando a família Canção Nova. E é muito bom você saber que tem também os reprises, mas eu estou muito bem acompanhado. Sempre digo que antes só que mal acompanhado, mas eu estou sempre muito bem acompanhado dela. 28 anos carregando a cruz. Olha ela, no só. caso, né? Imagina. Bem, nós temos uma reprise, graças a Deus, desse programa, quarta-feira, de terça para quarta, né? Às 2 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Minha Família é Assim, né? Pelo Play, E pelo Play Canção Nova a qualquer momento. No play.cançãonova.com, YouTube, você entra lá, acompanha esse programa, outros programas também da Canção Nova. E para os nossos amigos portugueses, bem... Portugal que a gente ama muito. Acho que esse é o programa que mais fala de Portugal, hein? Temos uma reprise na terça-feira, às 6 horas da manhã. Outra reprise, quinta, às 10 horas. E domingo, do sábado para domingo, à meia-noite. Então, Portugal mora no nosso coração, nosso abraço. A gente anda em Portugal, os povos param de na rua, que nem aqui no Brasil, né? Verdade. Graças a Deus conhecem a gente, então um abraço a Portugal, a gente ama vocês, ama demais Portugal e amo também demais o bacalhau. Não tem igual. O bacalhau, aquela sopinha de Portugal, aquela comida maravilhosa, o azeite português e toda a família... Em casa, né, tem a sua hortinha, produz, né, o seu azeite. Produz no lagar, isso é muito né? bonito, Isso é muito bacana. muito bacana. Mas hoje, o tema do nosso programa de hoje são os 55 anos do sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. Nasceu dia 21 de dezembro, dia 8 de dezembro se comemora, então, 55 anos. Esses tempos atrás, comemorou 70 anos que ele chegou lá em Lavrinhas, com 12 anos, no seminário que ele ama tanto lá. E hoje estamos muito à vontade com esse jovem que conhece o Monsenhor Jonas há muito tempo. De longa data, né? Muito querido nosso, muito querido do coração do Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas, quando fala nele, os olhinhos dele brilham. Dom Altieri, que alegria estar com o senhor nesse dia de hoje. Sua bênção. Sua bênção. Deus abençoe. A alegria é minha de ter essa visita tão ilustre de vocês, tão amiga, né? E aqui nessa casa de Dom Bosco, né? Que acolhe todos. Imagine falar de um dos seus filhos ilustres, né? Que é o Monsenhor Jonas. Então, estou muito alegre de poder contribuir, relatar, né? Aquilo que me tocou de perto viver e conviver também na história sacerdotal, eu diria, do Monsenhor Jonas, né? Dom Diego, nós estamos aqui em São José dos Campos, onde o senhor reside hoje, né? Na nossa casa salesiana. Mas antes de nós entrar para o senhor Padre Jonas, quem é Dom Thierry? O senhor nasceu aonde? Sua família, sua infância? Na verdade, Dom Bosco entrou na sua vida? Eu diria o seguinte, que eu nasci na família salesiana. Porque meus pais eram alunos salesianos, foram ex-alunos salesianos. Ex-alunos. Depois se tornaram cooperadores salesianos, né? E, portanto, eu não tinha escape, né? A minha primeira saída assim, para grupos, né? Era oratório salesiano. Naquele tempo era separado, né? Das meninas, as irmãs cuidavam das meninas. Então, minha mãe tinha muita amizade com as irmãs. Eu ia lá visitar, conheci o oratório feminino. Depois conheci fui aluno dos salesianos desde 1960, né? E, na verdade, então, conheci todo o sistema e vivi, né? E, então, eu sou Antônio Carlos Altieri, sou o filho mais velho de um casal cristão, de formação pedagógica espiritual salesiana, né? E somos 8, né? Agora 7, um faleceu. Mas eu fui o filho mais velho de 8, vi nascer 8, né? Estava muito experiente até em tudo isso, sabia até datas de vacinação, como é que era a dor de barriga, essas coisas todas, né? E então foi uma experiência muito bonita. Desde os 9 anos eu pensava em ser médico, né? E estudando lá no liceu e tal. Me lembro do primeiro dia que eu entrei naquele colégio imenso ali, né, nos Campos Elíseos, né? Um quarteirão inteiro, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo.
Eu era molequinho, tinha 7 aninhos, né? E meus pais foram juntos, estava um dia meio chuvoso, e eu me lembro que minha mãe me levou, os dois me levaram em frente à imagem da Nossa Senhora Auxiliadora, que fica bem na esquina, no pórtico lá, né? Então ela me disse, olha, quem chega numa casa de Dom Bosco, Nossa Senhora toma pela mão. Você não solte da mão dela. Me lembro como se fosse hoje, né? Tenho tentado, né? Continuar firme na mão de Nossa Senhora. E como ela foi a mãe e mestra de Dom Bosco, eu sinto assim muito presente, né? Na minha vida de aluno. Esses dias, sábado passado, celebramos 50 anos da nossa turma de liceu. Nós vivemos desde o primário juntos até o ensino médio, né? Hoje, ensino médio. Naquele tempo era o científico, né? Hoje ficou 2º grau e tal. E em 1969 nós nos formamos, né? E deixamos o liceu, né? E aí começa outra etapa. Mas reunimos os colegas lembrar toda a nossa caminhada bonita, riqueza, né? De vida, de formação. Que coisa então, boa. foi assim, um jovem cristão que se esforçava para estar junto, participando das animações, né? Inclusive pastorais depois, né? Onde realmente o Padre Jonas entra, né? Exato. E, Dom Altieri, o senhor tem muitos talentos. A gente sabe que o senhor toca piano muito bem, né? E o senhor também deu para nós, para a Canção Nova, uma escola de formadores, né? Falando sobre a fraternidade, a caridade, a vida comunitária. Vida comunitária. Né? Conta para nós um pouquinho, para quem está em casa, né? Que também o senhor tem esse dom de ensino, né? Bom, na verdade é a expansão daquilo que a gente é. Nunca tive uma pretensão imediata de lecionar, né? Mas, na verdade, me lembro como se fosse hoje. Em Porto Velho, nós fizemos a primeira expedição missionária auxiliadora. Justamente eu terminava o colegial, estava fazendo cursinho e faria o vestibular para medicina, né? E foi providencial essa viagem, né? Porque o Monsenhor Jonas era padre jovem, animava todo esse projeto. E, na verdade, naquela semana se constatou que ele estava doente, né? Se constatou uma tuberculose. Ele não pôde ir conosco e foi para Campos do Jordão. E eu fui com todos os outros salesianos, outros jovens, né? E foi uma experiência riquíssima. E na Catedral de Porto Velho foi a primeira vez, eu tinha 17 anos, que eu fiz uma palestrinha, uma catequese, né? Que saiu alguma coisa organizada. Então, ali a gente percebe que o bem pode ser também comunicado, né? Num clima de família, de alegria, em que fomos recebidos lá pelo bispo de então, já idoso, que era salesiano, o primeiro bispo de Porto Velho, né? Dom João Batista Costa. E, na verdade, aquele clima todo me tocou profundamente, né? Primeira vez saí de São Paulo, primeira vez tomei banho no Rio, e que via um pouco a comida no exército, comida fria, né? Mas aquela experiência foi tão rica, eu me senti tão bem, que ali houve um questionamento vocacional muito forte. E dali eu resolvi conversar com o provincial que nos foi visitar, o padre Bones, e que pensou que eu estava brincando, né? Tomando o tempo dele. Depois levou a sério, não, então precisa ver que tipo de padre que você quer ser. Justamente aí eu disse, olha, eu quero trabalhar com a juventude e viver em comunidade, que eu me sentia bem integrado, né? Via a importância de estarmos juntos, trabalhar juntos, que eu sempre vi nos salesianos, né? Bom, então você pode fazer uma experiência conosco. Faz assim, você volta agora das missões, troca de mala e vai para o noviciado. Né? Mas também negócio assim, não estou preparado, nem que eu pensei isso, né? E me senti na obrigação de, trocando de mala, indo para o noviciado, assim, meio de repente, né? Falei, mas escuta, eu não fiz aspirantado, eu nunca pensei isso. Olha, o aspirantado foi sua família, viu? Que considerou. Que beleza. E aí, trocando de mala, indo para Pindamonhangaba, eu, por honestidade, julguei necessário comunicar ao Monsenhor Jonas, que estava internado em Campos do Jordão, no hospital. Então, eu tive uma licença meio especial da visita, né? E lembro que fui contar para ele. Olha, a experiência me marcou, não tenho certeza, mas eu não vou aguentar essa dúvida tantos anos, né? Até me formar. Eu vou esclarecer. No fundo, a gente faz barganha com Deus, né? Eu estava pensando assim, não vai dar certo. Eu nunca pensei isso, não me preparei, né? Mas Deus está pedindo, eu vou ter que mostrar para ele boa vontade.
mas não vai dar certo, aí eu saio, eu vou ser médico, vou fazer o que eu quero. Mas o negócio é que deu certo, né? Embora o Monsenhor Jonas, ele não lembra muito, ele não disse isso, mas ele olhou para mim assim, e falou assim, interessante, eu não pensava não que você fosse veterinário. Ele é sincero. Ele foi sincero. Mas então eu acabei entrando, só que eu falo, meu Deus, meus colegas daqui 4, 5 anos vão ser médico, engenheiro, vou levar 10 anos para ser padre, né? Eu me senti assim, um pouco retardado, né? Sabe como é moleque, né? Mas olha, os 10 anos acabaram voando, né? E me ordenei tudo e já passaram 42. Meu Deus. Thierry, que beleza. E o Monsenhor Jonas, que depois sarou, né? O provincial, assim, prudentemente falou, se você voltar para São Paulo, é capaz de você ficar doente de novo. Então, você vai para Lorena. E aí, eu já era salesiano, né? Onde ele acabou sendo meu professor, né? De psicologia da aprendizagem e convivendo na comunidade, né? E eu, sem querer, participei de todos esses passos, né? Que bom. Que Thierry, o coisa senhor falou agora há pouco que o padre falou para o senhor que o seu aspirantado foi a sua família. É. Vou fazer um paralelo que a mãe de Dom João morou com ele um Dona tempo. Joana. Dona Joana, lembra dela? Lembro. E às vezes ele marquei uma conversa com ele, cheguei lá, bati na porta. O que você quer? Eu marquei, não, ele não vai entender não, porque esse menino me dá muito trabalho, esse menino, o bispo, né? Eu fiz um chá, ele tá resfriado, eu fiz um chá de guaco para ele não vai te atender, porque eu já falei para ele, está com tosse, e o Dom João atrás, falou assim, vai para outra porta. E aí eu fiquei tempo lá ainda falando, e ele para mim assim, eu parar, conversando, e ela, não. Né? Depois, a mãe do padre João, Dona Josefa, também morou conosco em Queluz. E eu lembro muito que quando os meninos pegavam saco de batata, falava, menino, cuidado, menino, você vai ficar rendido, menino. Ela interferia em tudo. E o senhor também, quando foi bispo em Caraguatatuba, teve a graça de sua mãe morar com o senhor também. Sim, e cuidar. Foi um privilégio. E como é que foi essa experiência da mãe morar junto com o bispo, mas para a mãe o filho não é bispo, mas é filho? Como é que é essa experiência? Olha, foi um fato marcante que foi você queria... um presente de Deus, né? Nessa etapa da vida, da minha e da dela, né? Era uma muito ativa, trabalhou no Liceu Coração de Jesus, né? Eu fui inspetor, ela ainda trabalhava lá, né? Verdade. E o papai morreu muito cedo, né? Foi a primeira vez que eu fui para Roma, quando eu fui estudar, em 85, eles me levaram no aeroporto, ele tinha 57 anos, ex-aluno, jogava futebol, estava tudo bem. Falaram, olha, agora você morando lá, é mais fácil, a gente vai te visitar, vamos conhecer e tal. Então, na minha cabeça ficou claro que o próximo encontro seria em Roma, né? E despedi, e fui. 3 dias depois ele teve um infarto, né? E morreu. Então eu falei, puxa, se eu soubesse que aquele abraço ia ser o último, né? Eu pensei que ia ser em Roma, para ver como Deus... Mas aí que a gente viu a fé da mamãe, né? Porque ela nunca se dava muito bem em palestra, cursos de cooperador salesiano, curso de noivo. E, na verdade, ela nunca reclamou por que aconteceu conosco, né? Nós dava bem. Nem para mim, que era padre, já era padre novo, ela nunca se queixou. E aí a gente foi vendo a fé verdadeira dela, né? Que enfrentou a realidade, continuou trabalhando, ainda tinha vários adolescentes, dando dor de cabeça, moto, essas coisas todas, namorico. Foi firme, levou para frente sem se queixar. E depois, ela guiou em São Paulo até os 80 anos. Nossa! Enfrentou 3 assaltos, nunca se assustou. E aí a gente foi vendo que estava já preocupando, né? Meus irmãos me telefonavam, ai, mamãe saiu com o carro, não sei o quê, tá. E ela... estão me dizendo que meu carro é conservado, bonito, querem comprar meu carro. Quem disse que eu quero vender? Falei, mas mamãe, eles preocupam, o trânsito de São Paulo, estacionar, né? A senhora, eles preocupam, é? E quando vocês eram adolescentes, pegavam o carro e saíam, não ficava preocupada? Então eu fui puxando, né? Tirando, até que deu meu irmão comprar o carro, e fui convencendo ela de passar fim de semana, não, tem que ver lá seu irmão, não sei o que tal. No fim ela se convenceu e acabou ficando comigo, né? Toda orgulhosa, né? E se sentia dona, né? Às vezes chegavam os seminaristas, você não me avisou que eles vinham, não sei se na despensa tem coisa. Dona da casa. Dona da casa. E muito interessante, aquilo que você falou da mãe da Dona Joana, né? Acontecia igual. Né? Nós almoçávamos juntos, né? Então tocava o celular. Ela não gostava que atendesse. Mas eu falei, mamãe, mas alguma coisa urgente, deixa eu dar uma olhada. Aí eu atendia, falava 2, 3 palavras, ela começava.
Pois é. Bispo, Assim, Bispo. um dia, raramente, um dia eu falei, não, eu vou dedicar ela. Né? Sentei para assistir o telejornal com ela e toco o telefone. Ela nem deixou eu levantar, porque queria me poupar, né? Foi atender o telefone, ela já estava andando. Falei, falei, mas o que? Ela vai me chamar, porque vai resolver o quê, né? Já velhinha. Voltou. Ué, mamãe, você desligou. Quem era? Ah, era aquela irmãzinha de olho azul que foi para a Itália. Mamãe, era o telefone da Itália, a senhora me chamou. Não, eu falei que você estava descansando. Então, para ver como ela tinha esse zelo de mãe, né? E foi uma bênção, então, ela pegar essa... Depois, no último ano, eu fui transferido para Passo Fundo, muito distante, muito frio, né? Aí eu não tive coragem de distanciá-la também dos meus irmãos, né? E aí a minha irmã, que mora em Blumenau, na metade do caminho, e era uma casa boa, parecida com a minha, assim, muito ensolarada, ela ficou com a minha irmã, que também me agradeceu muito, falou, olha, foi um presente de Deus. Aí foi o último ano de vida da mamãe, que ficou lá, e a gente vê a providência, né? Porque no último ano ela acabou ficando ainda mais dependente, nunca perdeu a noção totalmente. O olhinho dela falava, e a minha irmã pôde ser mais útil nesse último ano do que eu seria, né? Porque como homem, muito ocupado e tal. Então foi uma experiência rica de família, do começo ao fim, na bondade de Deus que permitiu tantas experiências, né? O papai, que morreu rápido, a gente teve um corte assim abrupto, um teste, né, para todos. E a mamãe, que foi ficando velhinha, né, e nos fez preparar também para essa ruptura, deixando tantos valores, né? Minha família é assim, né, mãe? A experiência que eu vi com a minha mãe hoje também, com 80 anos, mais fragilizada, a gente cuidar dela. E os netos, né, que cuidam, que amam, que vê o amor que a gente tem. Então, padre e bispo não nascem em chocadeira. Tem uma história, né? E aqui todos nós temos que cuidar dos nossos. E né? aqui eu Tem termino jeito. com uma história do padre Periquito, um padre muito engraçado lá do Goiás, um abração para ele. A sobrinha dele tem 4 para 5 anos. E falou assim, padre não casa? Falou, não, padre é celibatário. Mas como é que vai nascer mais padre? Na cabeça dela é padre mais Tem padre. que nascer. Então, gente, histórias de família. Vamos um pequeno intervalo e vamos agora falar do Monsenhor Jonas. Aguarda aí. Estamos de volta, minha gente. Nosso programa Minha Família é Assim, hoje com o Dom Thierry, bispo salesiano, que foi aluno do Monsenhor Jonas, né? Tem aquele amor pelo Monsenhor, a gente sente esse amor do Dom Thierry e do lado do Padre Jonas também, que ele tem esse amor por Dom Thierry, falando um pouco da história, falando um pouco de mãe, porque a experiência do Padre Jonas com mãe também é muito forte. Dona Josefa morou conosco, morou lá em 84, lá em Queluz, eu morei com ela. Aliás, no último dia dela, 31 de maio, quando ela faleceu, ela viu Nossa Senhora Auxiliadora, uma história até para um livro, né? Ela viu Nossa Senhora, que veio buscá-la naquele dia. Dom Thierry, então o senhor acompanhou o Padre Jonas, o senhor foi aluno dele, né? E conheceu ele no liceu a primeira vez. Na verdade, eu conheci o Monsenhor Jonas seminarista. Seminarista Jonas. Alguns pensam, eu começo a falar assim, você foi colega dele? Quase, né? Uma experiência não é tanto. Ele já estava no 3º ou 4º ano de teologia, né? E nós éramos alunos do liceu e os teólogos iam lá fazer pastoral, né? Alguns retirozinhos e ensaiar canto. E para mim foi assim muito marcante, porque foi a primeira vez que eu vi, naquele tempo os padres usavam batina, e os seminaristas maiores também, né? Ele era estudante de teologia, usava batina. Eu não sabia que era seminarista. Eu, nossa, que padre novinho, né? E a primeira vez que eu vi um padre tocando violão, porque os padres tocavam muito harmônio, órgão, harmônica, acordeon, piano, né? Mas violão eu não tinha visto, né? Então eu vi o Padre Jonas tocando violão, ensaiando canto com a gente, né? Ele era seminarista. Depois, por coincidência, ele se ordenou. Eu não sei se já estavam nessa mira, por isso que ele foi trabalhar ali como teólogo, né? Mas ele se ordenou e foi designado para trabalhar no liceu, como catequista, isso é, coordenador dessa parte pastoral, da formação, né? Do semi-internato e do externato, eu era externo. Então, me lembro dele, muito sério, com as aulas de religião, com toda essa parte mais da piedade, da formação religiosa, né? E das nossas festas e tal. E eu fui para o 2º grau, e no colegial ele começou justamente com um movimento mais próximo, mais típico, né? Que certamente a turma dizia foi uma adaptação do cursílio, né? Que tinha saído na época, o pós-concílio,
para animar os leigos e tal. E ele facilmente, como salesiano, como a equipe da época, adaptaram para os jovens, né? Jovens e adolescentes. Então, eu já estava no segundo colegial, foi em 67, né? 67, 68, 68, acho. Quando ele começou a levar os primeiros grupos para Campos do Jordão, que era a nossa casa de retiro. O padre inspetor fez uma reforma lá e adaptou a casa para receber os jovens, né? E então uma convivência de quinta a domingo, né? E aquilo me marcou muito, porque foi um fecho assim na adolescência de toda a formação, aula de religião, vivência em família, tudo isso, né? Uma forma mais sistematizada, um flash, né? Bem feito, uma amarração de todo o sentido da vida cristã, né? E aquilo, como a gente tinha certa base, né? Modéstia à parte, da família, do colégio, pegou fundo, né? Pegou forte, né? E na verdade, então, foi aí que a gente esteve um pouco mais perto do movimento. Eu acompanhei o zelo dele, o entusiasmo, e a coisa crescia assim, a olhos vistos, né? Quase que de forma descontrolada, como aquilo explodiu. De dentro do colégio, uma missa que ele tinha no Liceu Coração de Jesus às 10 horas, missa dos jovens. Ele também compunha, né? Começou a propor as músicas mais adequadas para a juventude, no ritmo e tudo mais. E logo aquilo começou a se expandir para São Paulo, várias paróquias. Começaram a vir, nós tínhamos casa em vários lugares, vinha gente também participar. E foi um movimento que criou, assim, logo uma expansão, né? Inexplicável, eu diria. O cardeal de São Paulo era Dom Agnello. Eu me lembro que um dos encontros, que depois eu já subi para ajudar, ele fez questão de participar. A coisa chamou tanta atenção que o cardeal de São Paulo foi ver o que era aquilo em Campos do Jordão, participou os 3 dias lá com a moçada. Do Agnello. Não sabia. E depois entendeu aquilo e propôs para as paróquias e tal. E depois, simultaneamente, né, nesse carisma, grupos também parecidos foram se desenvolvendo e as paróquias também foram tomando essa forma. Mas aí que está aquilo que eu já relatei, não é? A doença do padre Jonas, ele era dedicadíssimo, e trabalhar, a escola, tudo, e os encontros, né? E as revisões, e preparar as equipes, tudo aquilo exigia muito. Ele não tinha medida, né? Se doava, e ficou doente. Então, quando ele melhorou, sarou, pôde sair do hospital, o provincial, a turma sentiu muito, né? Porque eu me lembro, à noite, um encontro que ele cantava, todo mundo gostava de ouvi-lo, né? Ele cantava, acho que era Creio em Ti, né? Então, pediam para ele cantar antes do encerramento. O padre inspetor falou, e para a dor de todos, e acho que dele também, ele falou, olha, vocês escutem bem, o padre Jonas vai cantar hoje, mas é a última vez que ele vai cantar, porque ele vai para Lorena. O pessoal ficou triste, né? E em Lorena ele assumiu as aulas da faculdade, a comunidade tinha os seminaristas, né? E aí, então, eu tinha entrado para a congregação, eu fiz o noviciado e fui para Lorena. Aí que ele, então, foi meu professor, e eu continuei muito perto, efetivamente, e assim, sem grandes diálogos confidenciais, assistindo, convivendo, né? Uhum. Éramos amigos, tudo via coisa. Até que também lá começou a surgir essa expansão, né? Não conseguia eu tive o privilégio de participar de um retiro em 1971 com o Frei Hans, que tinha vindo dos Estados Unidos, e o padre Jonas com o Dom Irineu, etc., tinham ido participar, acho que em Campinas. E depois o Jonas convidou para ele pregar para nós, né? Então, Padre Haroldo Ram. Haroldo Ram. Haroldo Ram. Eu confundi com o Frei. Padre Haroldo Ram, que está velhinho, está com 100 anos, né? Fez 100 anos agora. E ele trouxe toda a espiritualidade da renovação carismática, que foi assim, uma grande novidade, né? E o padre Jonas teve muita facilidade unir a missão com os jovens, a linguagem e a liberdade própria do carisma da renovação, na oração, né? Então, aquilo também começou a ser logo uma coisa contagiante para os jovens de Lorena, aquela coisa, e cresceu de uma forma tal que, de novo, só que já era outro superior, era o padre, hoje é bispo emérito, Dom Fernando Legal era o inspetor, né? E eu me lembro quando, na verdade, houve visita inspetorial, né? E se decidiu que o padre Jonas, então, ficaria a serviço da juventude na diocese. E ele ficou assim meio triste, porque parecia que era uma ruptura, né?
É que o Dom Legal depois me contou várias vezes. Falei, não, eu tive que ajudá-lo, porque ele queria abarcar o mundo, né? E tinha medo de... Não, não vai deixar nada, você vai tranquilo. Se for de Deus, esse movimento vai crescer. Um dia você volta com eles como grupo da família salesiana. Falou isso? Olha. Sim, Que- falou. E se não for, você volta, não tem problema, né? Mas o Jonas não tinha percebido e não imaginava onde a coisa ia chegar, né? Tanto que eu digo para Dom Legal sempre, o senhor foi profeta, Olha. né? Porque aconteceu. E realmente ele foi para a diocese e aí entra também como o Espírito Santo é o caminho dele, né? Se ele ficasse só na congregação, o contato com o bispo talvez não acontecesse. Ele, logo que entrou na diocese, um padre preparado, experiência salesiana, pedagógica, juvenil, Dom Antônio Miranda, que também vai fazer 100 anos, confiou a ele a pastoral, a coordenação de pastoral, e deu o documento que tinha saído na época da comunicação, né? Evangelii Nunciandi. Ciande. Paulo VI. Deu para ele falar, nós precisamos, saiu agora, de Paulo VI, nós precisamos divulgar, você deu um jeito aí. Aí ele foi aprofundar aquele documento e tudo fez com que ele entendesse que a divulgação do Evangelho precisava de meios modernos, né? E a comunicação, a rádio, começou toda essa veia, né, de um carisma que foi entre percalços, que é novo, né, incerto, vai caminhando, e Deus foi mostrando. E hoje ninguém tem dúvida que a Canção Nova é obra de Deus, né, se expandiu e tal, a ponto de ser até oficializado, né? Sim. E eu, então, de várias formas. O primeiro grupinho que foi para Roma, nós falamos da Lourdinha, eu lembro que acabei sendo mediador com o superior, porque precisava fazer um convite para receber alguém lá, tal, né? E documentação. Então, eu sempre fui um pouco mediador. O reitor Mor fez o convite no início para estudar, tal. Depois, quando a primeira comunidade se instaurou lá, também precisou o convite do reitor Mor oficial para que eles entrassem, depois fossem se ajeitando, né? Depois eu acabei ficando também, depois de provincial, 7 anos diretor de uma comunidade em Roma e acabei acompanhando a comunidade lá, né? Tanto que, acho que o Rodrigo, que agora está em São Paulo, né? Sim. E que ficou mais tempo, e o secretário-geral, o Sérgio, Coutinho. também eu peguei o Coutinho todo o tempo lá em Roma, tivemos muita amizade. Então foi sempre assim, né? E acabei também, por uma certa casualidade, mediando o pedido que o padre Jonas tinha feito. Ele percebeu a coisa que cresceu, né? Chegou a hora de desejar, então, cumprir aquilo que Dom Legal tinha suposto, né? Vocês vão participar da família salesiana como um grupo da família salesiana. E essa mediação com o conhecimento dos superiores, a vinda aqui, o diálogo, eu acabei sendo um pouco intermediário, né? Sem pretensão. E estava lá em Roma quando a Santa Sé aprovou a Canção Nova, saindo de direito diocesano para direito pontifício, né? E já sendo ligação, sabendo que era um momento importante, fiz participar, fui mediador do convite, o reitor Mor e o vice-reitor Mor participaram dessa celebração da declaração de direito pontifício, né? Quando eu ouvi com muita emoção, acho que eu me emocionei mais de todos lá, acho que até mais que o padre Jonas, ele dizia... E deve ter algum vídeo para provar isso. Tem. Né? E quando já fez 11 anos. Não, quando o 12 de cardeal, outubro. quando o cardeal Rilco, né, disse para ele, então, padre Jonas, agora a Canção Nova não é só para o Brasil, é para a igreja do mundo inteiro. Que Falou coisa isso. boa. Isso. Explica um pouquinho para quem está em casa, Dom Altieri, essa que saiu de ser diocesana para ser pontifícia, Então, porque às vezes as pessoas não entendem lógico. o que é a Canção Nova. Toda a realidade pastoral, ela faz parte da igreja, né? Está unida a uma paróquia, ao pároco. Se ela tem uma amplitude maior em nível de diocese, o bispo, né, conhece, apoia. E as novas comunidades são uma realidade que surgiu depois do concílio, sobretudo, né? Algumas nasceram até antes, né? Mais tradicionais, os socolarinos, por exemplo, né? Mas elas proliferaram na diversidade de carismas e ficaram muito ligadas. Então a igreja organizou, bom, comunidade de fiéis, né? Mas o bispo acompanha, né? Para ver, orientar, amadurecer, até que criasse uma certa estrutura. Então, vida comum, né? Carisma, trabalho, missão,
né? E o bispo, então, assume um pouquinho perante a diocese, né? Aquilo ali. Só que chega um momento que aquilo pode crescer, o Espírito Santo vai mostrando que aquilo vai além, né? Então, a igreja faz alguns estudos, alguns testes, uma avaliação maior, e chega à conclusão, então, que aquele carisma é de Deus e que já não cabe mais só, não é um bem que não pode ficar só por uma diocese, né? E que é aberto e que tem... A igreja apoia, abençoa para toda a extensão onde está a igreja, né? Todo mundo. Então, ela se torna de direito pontifício, quer dizer, onde o Papa aprovar, né? E o Papa deu a chancela de que a Canção Nova fosse para onde pudesse, né? Onde o Espírito boa. Levar. Para onde fores, eu vou, né? Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E estava mandando para o mundo, né? E isso foi na frente do reitor Mor, né? Também. Sim, ele estava presente. E aí, eu era bispo de Caraguá, teve o encontro do Documento de Aparecida, o reitor Mor veio para participar do encontro de Aparecida, né? Eu participei da abertura, e convidei os bispos para passar o fim de semana em Caraguá, para conhecer a praia, Ilha Bela e tal. Acho que os 40 foram, e o reitor Mor tinha se inscrito. Depois, tramando um pouco a coisa, a Canção Nova, aproveitou que o reitor Mor estava aqui, convidou para ir para lá. Até Roma. ele que me disse, não, para a Canção Nova, para visitar a Canção sim. Nova. E aí eu fiquei triste porque o reitor Mor não ia na minha diocese, né? Mas eu falei, não, mas fiquei alegre. Nossa, vale a pena, vai conhecer E aí aquele menino que se ordenou depois, se entrevistava, né? O que precisa, de propósito, perguntaram para ele, né? Ao vivo. O que precisa para um grupo pertencer à família salesiana? Ele disse, bom, precisa amar a juventude, ter o carisma, a espiritualidade de Dom Bosco, não é? Amar Nossa Senhora, confiar na providência. Bom, a Canção Nova não precisa mais nada. Era isso que eles queriam ouvir, né? E ele conhecendo, e, na verdade, depois se caminhou para a aprovação, né? E eu fiquei muito contente, por delicadeza deles, porque quando veio a notícia de aprovação, o vice-reitor Mor ligou para mim, eu lembro que eu estava na estrada, estava na Dutra, guiando, né? Eu era bispo. Queria saber que eu prevenisse o padre Jonas, estava em casa, né, que ele ia telefonar para dar a resposta oficial, né? Então, eu fiquei sabendo uma meia horinha antes do padre Jonas que a congregação, que a Canção Nova ia ser oficialmente grupo da família salesiana, né? Que coisa boa, que história boa, né? Histórias da Canção Nova. E eu digo, sem medo de errar e ofender outros grupos, são uns 25, 30. Eu acho que é o dos grupos da família salesiana, tenho a impressão que seja o mais viçoso, o mais vibrante, o mais numeroso. Coisa E boa. graças a Deus, agora o Padre Jonas, na última assembleia, ele falou alto, claro e bom som, assim, Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco são os patronos da Canção Nova, nessa ordem. Primeiro Nossa Senhora, depois Dom Bosco, nessa ordem. Tudo fez. Era quem tudo fez, né? E ele nunca deixou de falar do meu pai Dom Bosco, né? Nossa Senhora Auxiliadora, e incutiu em nós, os menos jovens da comunidade, esse amor a Nossa Senhora, a Dom Bosco. Então, é realmente uma maravilha hoje sermos da família salesiana, e esses encontros que nossos membros participam. E tem a nossa Isabel Guatura, que é uma salesiana, a salesiana mais fervorosa que eu já vi, é a Bel Guatura. Essa é a salesiana ela vai mesmo. Em frente, sim. Ela assumiu essa bandeira de Lorena, né? Tem esse amor desde criancinha pela raiz. Então, realmente é uma graça de Deus muito grande. Mas, gente, a gente vai para um pequeno intervalo, tomando aqui a água Canção Nova, que é uma bênção para nós. Pode tomar também, Tia, é muito boa essa água. A água Canção Nova é uma água muito boa, uma água que Deus nos deu ali, a fonte ali do lado da Canção Nova, 7,6, o pH dela, 7,64 o pH dessa água, uma água muito boa, já foi comprovada essa benção que é a água. Adquire essa água, você também ajudando na Canção Nova. A gente vai para o intervalo tomando uma aguinha aqui, mas toma um golinho também, que é sempre bom tomar água, e voltamos já para fechar o programa de hoje tão lindo com o Dom Thierry. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje, 55 anos do sacerdócio do Padre Jonas Habib. Estamos celebrando esses 55 anos com muita alegria e com a presença de Dom Altieri, que tem contado a história para nós, que tem explicado, esmiuçado a história que a gente conhece, mas como está sendo bom ouvir
detalhes da história do Padre Jonas Habib, de toda essa trajetória dele, do seu sacerdócio, né? Então, Dom Altieri, que alegria ter o senhor aqui conosco e muito obrigada porque o senhor está contando a história para nós, né? E Padre Jonas, quem é Padre Jonas para o senhor? Eu penso que é uma espécie de patriarca, né? Espiritual, não só para mim, eu acho que para a família, né? Porque todos depois mais novos também, a mamãe, fizeram encontros, participaram com ele, né? E o Padre Jonas sempre chama pelo nome, o papai e a mamãe conhece, lembra, né? Eles têm muito respeito. Tenho irmãos que querem muito bem o Padre Jonas na minha ordenação, ou várias vezes, quando eu vejo o Padre Jonas, me emociono, né? A família toda é muito aberta a ele, eu recebeu muito dele, né? E apoia e acompanha e reza pela missão, né? Então eu penso assim, ele é tanto que quando eu fui transferido de Caraguatatuba para Passo Fundo, eu me lembro que a notícia ia sair na quarta-feira, como costuma ser, né? Mas assim, eu falei, mas o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas não pode saber junto com todo mundo, né? Eu fui até Cachoeira na véspera, né? Sob segredo, né? Mas para dizer para ele o que tinha acontecido, né? Que eu ia ser transferido e tal. Achei que ele merecia isso por respeito, né? Espontâneo, assim, com muito desejo de comentar. Em alguns momentos fortes a gente sempre está junto. Eu me lembro que até me ajoelhei e pedi a bênção. Ele disse assim, olha, acho que é o primeiro bispo que eu estou abençoando assim, dessa forma, né? Que bonito. E quando no dia da declaração do direito pontifício, nós tivemos a missa à tarde, acho que em Santa Maria Maior. Isso. Né? E então o Padre Jonas estava o Dom Irineu, né? Eu lembro que nós cantamos um canto de ação de graças, né? Em latim. E aí ele falou, olha, a canção nova, o Dom Altieri é um bispo da canção nova. Quer dizer, até já estava madura a coisa, né? E eu saí dessa raiz, né? E sinto muito próximo. Me lembro que uma vez eu estava morando em Roma e me convidaram para vir, acho que, não sei se foi retiro ou se foi a formação. Você lembra hoje da formação, né? Na Escola de Formadores. Escola de Formadores em Lavrinhas. E, na verdade, apesar de que na formação de vocês eu vejo o noviciado, que foi muitas vezes ali em Lavrinhas e tal, o conteúdo, as encenações, o estilo, né? Tem muito de Dom Bosco mesmo, né? Parecia até mais do que o nosso noviciado. Mas aí eu fiz umas pregações, até o Padre Jonas assistiu alguma, com sacrifício, coitado, e eu com vergonha de falar na frente dele. Mas aí alguém de vocês me disse... Não sei se foi a Nilra, ou alguém que falou assim, nossa, Dom Altieri, porque eles tinham convidado no ano anterior o Dom Cabra, que era superior geral de uma congregação e tal, né? Falei, vocês decaíram na coisa, porque chamaram o superior geral, agora um padre, eu era padre ainda, um padre assim, falou, padre, mas sabe, o senhor não é, mas quando o senhor fala, parece que o senhor é um de nós. Olha só. Quer dizer, essa proximidade. Agora estamos entendendo mais o nosso fundador, né? Que é o Padre Jonas Salesiano. Então, houve uma identificação assim, que é natural, né? Que é o gen, né? Do carisma salesiano. Eu acho assim, eu queria ressaltar o que o senhor já falou, para nós, quem está vendo e ama também o Monsenhor Jonas, essa deferência eu tenho para o Jonas. O senhor já sabia que ia ser nomeado bispo, e não quis que ele soubesse no meio de todo mundo, com uma certa reverência, respeito, o senhor falava respeito, e algo tão importante como a gratidão. Eu lembro muito em 75, 76, 74, quando eu participava lá em Lorena, que, assim, nomes, como o senhor vai lembrar na hora, Gentil Stringari, né? Padre Hugo Greco, e foram pessoas que o Padre Jonas conviveu muito. Sim. O próprio Padre Guedes, que é o padre do sorriso, o grande amigo do coração do Monsenhor Jonas. Então, pessoas que, naquela época ali também, né? O próprio Padre Plínio morava ali, os padres. O Padre Irineu Danelon, na época, 78, eu lembro do Padre Irineu Danelon, hoje Dom Irineu Danelon, né? Já é emérito, ele dando uma palestra lá no auditório de São Joaquim. Eu sempre que eu encontro com ele dizia assim, ele falava, Jesus que tinha virtudes opostas, era manso, mas era justo, era amoroso, mas era firme. Ele
essa pregação marcou. completava, né? Então, interessante, na família salesiana, tem muito essa coisa da vida fraterna, e esses homens que são assim, Vitório Pavanello, né? Que são pessoas que Dom Walter, lá do Amazonas, Padre Song, que Mário Bonatti. Padre Mário Bonatti, que até hoje vai à Canção Nova, e ele chega, tinha uma câmera, ele senta, vai dar o alô dele tá em casa. O querido Hilário Michelucci, que foi tão... missionário pra Foi, Angola, né? e o Angola, e ele foi muito, quando nós fomos formadores em Lavrinhas, ele foi muito presente em Lavrinhas. Todo mês Ia confessar. ele vinha para confessar, a gente mandava Foi bom buscá-lo professor, lá. Então, o senhor vê também que na Canção Nova, essa coisa do comunitário influenciou muito o Monsenhor Júlio, porque ele traz muito isso nele, né? Da vivência dele. Esses nomes que eu citei, são muitos, né? Exato. É muito forte do salesiano, essa coisa do irmão, né? Esse afeto, na bondade de Deus, se concretizou em tantos pequenos fatos. Eu me lembro, eu era inspetor, eu tinha preparado, ele não sabia, eu preparei uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e falei, um dia eu vou oferecer para o Padre Jonas, né? Para a Canção Nova. Mas sabe, a correria de inspetor, uma coisa ou outra, ela estava lá em Brasília esperando. Um determinado feriado, eu falei, bom, hoje não tem nada marcado, eu vou à Cachoeira levar essa imagem, chegar de surpresa lá, né? E fui para Dutra, peguei a estrada com a imagem no carro, tal, né? Indo para a Cachoeira. De repente toca o telefone, eu já tinha celular quando fui inspetor, era um tijolão, mas era. Tocou o celular, eu atender, era o Padre Orestes. Dom Thierry, o senhor não vem aqui em Lavrinhas? Faz tempo que o senhor não passa aqui. Eu falei, olha, você me desculpe, hoje eu tirei o dia, eu vou à Cachoeira, eu vou encontrar com o Padre Jonas. Ué, o Padre Jonas está aqui? Aí eu falei, nossa, então não tem graça eu ir à Cachoeira, né? Tá bom, então eu vou aí. Cheguei em Cachoeira, cheguei em Lavrinhas, era uma data significativa, era uma data, acho que era 8 de dezembro, da entrada do Padre Jonas no aspirantado. Ele estava celebrando, não sei se 50 anos, de chegada no seminário. E aí o pessoal estava por lá, era um dia de lazer, tinha gente na piscina, gente andando para cá, para lá. Eu sei que aí eu fui até o carro, né, e mostrei a Nossa Senhora. Nossa, ele chamou o pessoal, mandou vir quem podia ali por perto, né? E aí eu dei a bênção de Nossa Senhora. Ele falou, olha, aqui esse é o meu inspetor. E ele me contou, então, que estava ali, por coincidência, para agradecer Nossa Senhora da entrada dele no seminário, né, em Lavrinhas. E aí aquela imagem é a que está na entrada de Cachoeira até hoje. Olha só. Tá lá tem o vidro, né? Isso. Ela tá, o sol, coitado, pega ela lá direto, né? Mas ela tá lá. É aquela imagem, né? Que ele ganhou naquele dia. Por exemplo, uma delicadeza. Eu, sem querer, foi o dia que eu tive e ele estava celebrando uma data significativa, Olha, né? que coisa boa, né, Dom Thierry? Fala que nada é coincidência. Tudo é providência. Tudo é providência, né? Verdade. É isso mesmo. Mas que bom, é muito bom eu ouvir essas histórias, porque Dom Thierry está contando com a riqueza de detalhes que a gente escuta, a gente sabe, mas muitos detalhes nem a gente sabia, porque quem viveu, né, como o Sr. Jonas. A palavra gratidão é uma palavra que resumiria, se a gente for falar do Monsenhor Jonas, né? Hoje ele não é pai somente, nós somos da Canção Nova, da família salesiana, e se estende a muita gente que tem no Pai Jonas. Hoje é impressionante isso, não é uma idolatria, mas uma constatação. Ele não precisa falar mais, ele chega no lugar, a emoção dos jovens. Sim. Interessante esse dado, né, Dom Thierry? Desde que o senhor frisou no começo, lá em 67, nos encontros com os jovens já em São Paulo, antes de ir para Campos do Jordão, mas é impressionante assim, ver um senhor já com 83 anos, né, que cabecinha branca, mas como é que a juventude... Esse dia ele estava celebrando uma missa, depois acabou, uma menina chorava, tinha uns 12, 13 anos, e aquele batom de beterraba, assim, e ela deu um beijo num guardanapo, escreveu para Jonas, te amo, e chorando dando para ele. Quer dizer, eu ficava pensando, como é que pode, o que atrai? O carisma né? é dom de Deus, por um lado, mas também eu acho que, né, sem medo de errar, é a riqueza espiritual, é a santidade que irradia, né? E assim era com Dom Bosco, né? Olha. Os meninos diziam, quando o viam no pátio, alguém que descreve, né? Olha, Dom Bosco quando aparecia, parecia Jesus Cristo no nosso meio.
Olha só. Chegava a falar isso. De amor, né? Também, exatamente. Que bom. E esse amor que o Padre Jonas sempre teve com Dom Bosco, com os salesianos, mesmo depois de estar na Canção Nova, Deus vem então agora fazer com que nós sejamos parte da família salesiana, Sem dúvida. vem completar tudo, né? E a gente, como a gente brincava lá com os nossos noviços, que o senhor fica nosso tio, né? Que se o senhor é irmão do Padre Jonas, fica nosso Pois tio, é, né? pois é. Quando a gente morava com os mestres noviços em Lavrinhas, uma vez por ano, né, faziam encontros salesianos. Falou, os tios vão chegar aí. E cada tio tinha uma história para contar. Padre Rosalvino, por exemplo, contou, se eu sou padre, hoje eu vou Padre Jonas, que queria mandar embora. Falou, não, esse tem vocação, ele me ajudou. Aí viu, olha, o Padre Jonas era Padre Júlio Comba. Nossa, contava história. O Padre Jonas ficava só todo momento batendo, soprando, ele era muito musical. Então, aí os noviços ficavam no intervalo, parece que queria abrir em volta para ouvir histórias. E cada um tinha uma história para contar. Então foi muito importante isso de perceber. Você me falando dos seus filhos, então eu sou mais que tio avô. Porque eu sou Exatamente, Dom Thierry. Exatamente. E eu falava que ia mandar um alô para o Dom Thierry hoje, até já queria de antemão, Dom Thierry, em setembro de 2020, queria muito que o senhor celebrasse lá no santuário, no domingo, às 7 horas da manhã, missa pela televisão, o encontro de amigos Canção Nova. Foi surgindo naturalmente, mas é o cooperador salesiano. Exato. E hoje eles estão assim, nos lugares onde não tem a Canção Nova, onde não tem a comunidade. Está até no Chile, né? Estamos na Colômbia, estamos no Paraguai, estamos lá na Bahia, no Pernambuco, estamos em lugares distantes. E se o carisma é da igreja, estão em muitos lugares sem saber que são. Exatamente. A gente muitas vezes diz, tem casais que se dedicam à juventude, tem o carisma, tem a presença, se dedicam. São salesianos e não sabem. O carisma está aí. Quando encontra uma comunidade estruturada, alguém que represente a instituição, se identifica totalmente. Exatamente. E se sente muito alegre. É isso mesmo. Nós temos 2 livros ali muito interessantes, um do Padre Jonas e o nosso. Pentecostes hoje. Padre Jonas falando, né, sobre o Espírito Santo, falando para nós sobre esse Pentecostes que acontece hoje. E o Dom Thierry falou muito bem sobre essa renovação carismática católica que o Padre Jonas se adaptou, né, se identificou, né, há tanto tempo. E nós, que é a nossa família, né? Tá aqui a Miriam, casou com 22 anos, e o padre celebrante, o padre da catedral, Rodrigo, falou assim, muitos falam, mas está casando tão cedo, aproveitar a vida. Ela quer aproveitar a vida junto, quer ser feliz cedo, juntos. 8 meses de casado. Trabalha no cursinho para jovens. O Lucas, o mais velho aqui, né? O Gabriel, também que vai casar em 2020. E o Orlando, que está aqui. Né? Depois você dá uma tomada. O Orlando está aqui conosco hoje, aqui nos bastidores. Né? Esse livro aqui vai ficar para o Dom Thierry. Depois eu reponho lá. Depois eu vou assinar. Dom Thierry, ao final do nosso programa, a gente faz uma oração sempre a Nossa Senhora Auxiliadora. Sem dúvida. Gostaria que o senhor rezasse essa oração para nós e no final desse a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. Que nós moramos em Lavrinhas e temos um amor imenso por Nossa Senhora Auxiliadora. Aliás, o inspetor, né, agradecer muito ao Padre Pitinini e ao Luiz Otávio lá, que nos dão uma imagem também belíssima de Nossa Senhora Auxiliadora, um bolso bem grande, uma imagem de tamanho natural, repetida, que o senhor fez há anos atrás. Né? Porque está no santuário, né? Não está lá no Clube da Evangelização, bem na entrada. Muito linda, bem grandona. Eu vi foto, eu não sabia. Isso. O senhor reza para nós. Vamos lá, então. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Digrai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nessa casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na presença de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus
e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Então, e gostaria de, agradecendo também o privilégio, né, de estar aqui com vocês e falar do Padre Jonas, do querido Monsenhor Jonas, encerrar esse momento, pedindo a Deus a bênção através da intercessão dessa nossa mãe tão querida, que se manifesta do sul ao norte do país, né? Aqui em Aparecida é o centro, mas eu fui arcebispo lá em Passo Fundo. Lembro que vai ser domingo, nesse próximo domingo, a romaria que fazem lá a diocese também dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Chega a 200 mil os participantes da procissão, da caminhada, que tem 8 quilômetros, vai da catedral até o santuário, né? E por graça de Deus e privilégio também, Dom Alberto Taveira me convidou esse ano para celebrar lá em Belém, na Nossa Senhora de Nazaré, no Círio de Nazaré, dia 17 e 18 estarei lá celebrando Nossa Senhora. Então eu estou vendo aqui na Via Dutra como Nossa Senhora é amada, né? E como ela, como mãe, intercede por nós, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos colocamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Ouvi, Senhor, nossa oração. Que chegue a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo quisesses preparar o corpo e a alma da bem-aventurada Virgem Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres do pecado e de tudo aquilo que nos afaste do projeto bonito que tendes para cada um de nós, que teve e tem para o Padre Jonas e para a Canção Nova, dentro da família salesiana, nesse 55º aniversário de ordenação sacerdotal desse bom pastor, Monsenhor Jonas Abib. E intercessão também de seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Desça sobre cada um de vocês, suas famílias, a Canção Nova, a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, gente. Até o próximo Programa programa, lindo. se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.